Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel O Rei do Entretenimento. Capítulo 148. Setembro de 2005, Los Angeles. Saí do meu Lamborghini e fui até o lado para segurar a porta aberta para a senhora que me acompanha esta noite. Rihanna estava deslumbrante no vestido verde curto que havia escolhido, mas eu percebia sua hesitação. Ela não se sentia totalmente à vontade para sair esta noite. Colocando minha mão delicadamente na sua lombar, notei que ela se encolheu levemente. A reação foi breve. Ela se recompôs rapidamente e esboçou um sorriso pequeno e ensaiado. Ei, sussurrei, inclinando-me um pouco para frente. Você está bem? Podemos ir para outro lugar, se preferir. Ela balançou a cabeça, o olhar se elevando para a fachada elegante do restaurante à nossa frente. Estou bem. É só que... Ela hesitou, os olhos percorrendo o letreiro luminoso acima. Não era o que eu esperava. Estávamos em frente ao Araxis, um dos restaurantes japoneses mais exclusivos de Los Angeles. Com apenas 5 mesas disponíveis, era conhecido por sua privacidade e experiência gastronômica refinada. Caro para a maioria das pessoas, mas perfeito para quem queria evitar olhares curiosos. Eu escolhi como local do nosso primeiro encontro justamente porque jantar em público poderia ser invasivo. Qualquer fã poderia aparecer no meio da refeição para pedir um autógrafo. Naquela noite, eu queria que o foco fosse em nós dois e também comemorar meu contrato monumental com a Rihanna no YouTube. Sim, você ouviu direito. Depois de longas negociações que duraram o dia inteiro, consegui convencer o trio de fundadores a me vender uma participação de 70% em sua empresa iniciante. O acordo foi difícil, muita negociação, mas não cedi além da minha oferta inicial. 50 milhões de dólares para os fundadores e mais 50 milhões de dólares como investimento na empresa. Mesmo por esse preço, eu sabia que estava sendo generoso. Foi por isso que fiz uma breve pausa em Harry Potter para voar até a Califórnia e finalizar o acordo pessoalmente. A lei da Califórnia exigia que a transferência de ações fosse registrada no estado, então minha presença era imprescindível. Meu pai me acompanhou como meu tutor legal, mas decidiu ficar em casa esta noite enquanto eu aproveitava para curtir uma noite com a Rihanna. Vamos entrar, insistiu ela com a voz firme, mas o sorriso ainda não alcançando os olhos. Estou com muita vontade de comer sushi. Eu sabia que ela estava fingindo, mas decidi deixar a conversa para depois. Oferecendo-lhe meu braço, senti seu aperto se intensificar um pouco enquanto caminhávamos em direção à entrada. Meu guarda-costas, Paolo, já havia combinado nossa chegada com a equipe do restaurante, e eles estavam esperando na porta para nos receber. Visto de fora, o Araxis parecia discreto, até pitoresco, mas quem o conhecia sabia como era difícil conseguir uma reserva. Aliás, meu pai teve que pedir alguns favores para conseguir uma mesa para nós. Fomos prontamente acomodados e nossas bebidas não alcoólicas chegaram rapidamente. Depois de pedirmos os aperitivos, o garçom excessivamente entusiasmado finalmente nos deixou em paz. Voltei minha atenção completamente para Rihanna, pronto para iniciar a conversa, mas ela falou primeiro. Acho que não estou pronta para isso, Troy, disse ela suavemente, seus olhos encontrando os meus com uma mistura de vulnerabilidade e determinação. Ergui uma sobrancelha, intrigada. Para o que exatamente você acha que eu quero que você esteja preparado? Um relacionamento de verdade, disse ela baixinho. Eu gosto de você. Gosto muito de você. Mas, seu olhar se desviou do meu. Eu não sou boa o suficiente para você. Por um instante, fiquei sem palavras. Não era isso que eu esperava, nem imaginava que nosso tempo juntos teria tanto significado. Talvez esse encontro tenha enviado sinais contraditórios. Te convidei para sair hoje porque volto para Londres amanhã e não nos veremos por meses, disse eu seriamente. Também não estou procurando um relacionamento sério. Gosto muito de você, mas só como amigo. E mesmo que não fosse esse o caso, você é 10 vezes melhor do que eu jamais serei. Se alguém não te merece, sou eu. Eu falei sério. Embora já tivesse parado de me sentir culpada por ter aproveitado oportunidades de atores da linha do tempo original, uma parte de mim ainda acreditava que meu sucesso se devia, em grande parte, à vantagem injusta do conhecimento prévio. Rihanna, na linha do tempo original, construiu seu império com puro talento e trabalho árduo. Ela não precisava de atalhos ou truques para alcançar a grandeza. Ela deu uma risadinha discreta antes de soltar uma pequena risada. Agora eu sei que você está mentindo descaradamente. Não sou, respondi firmemente. Você é a pessoa mais sexy, mais durona, mais malvada e mais talentosa que eu já conheci. Já mencionei que você é a mais sexy? Seu risinho me disse que eu tinha acertado em cheio, e suas preocupações anteriores pareceram desaparecer. Obrigada por dizer isso, Troy. Ela estendeu a mão por cima da mesa para pegar a minha, apertando-a suavemente. Mas a leveza do momento não durou muito. Sua expressão tornou-se sombria novamente, sua voz baixando enquanto continuava. Os últimos dias têm sido difíceis. As pessoas começaram a criar sites inteiros só para falar mal de mim. Tudo porque estou namorando com você. Elas até desenterraram coisas sobre o meu passado e a minha família que eu nunca quis que ninguém soubesse. Ler algumas dessas coisas. Sua voz vacilou. É tão doloroso. Às vezes é demais. Meus olhos se arregalaram. Eu não fazia ideia de que ela estava lidando com isso. Você está bem? Perguntei, com preocupação na voz. E você tem que me prometer que vai parar de entrar na internet para ler essas coisas. Não faz bem para você. Apenas ignore. É o que meu gerente diz, admitiu ela com a voz trêmula. Mas é difícil, sabe? Às vezes é simplesmente demais. Ela balançou a cabeça.
Podemos falar sobre algo mais alegre? Assenti imediatamente ansioso para animá-la. Como está sua mãe? Seu rosto se iluminou e ela começou a contar uma série de histórias sobre sua família, com a voz mudando completamente de tom imediatamente. Dei-lhe toda a minha atenção, embora uma parte de mim não conseguisse afastar a preocupação que sentia por ela. Eu conhecia a tentação de ler o que as pessoas diziam online. Era algo muito familiar. Quando minha mãe biológica vazou detalhes sobre minha infância, não consegui resistir à tentação de mergulhar no mar da opinião pública. Mas eu gostava de pensar que havia amadurecido desde então. Hoje em dia, evito esses artigos e nunca os procuro deliberadamente. Mas isso porque estou na indústria há quase metade da minha vida. Rihanna, por outro lado, ainda era novata em tudo isso. Era compreensível que a curiosidade falasse mais alto. Meses atrás, quando meu pai nos avisou que esse tipo de escrutínio poderia acontecer, ela se mostrou corajosa. Mas agora que era real, ficou claro que a experiência a marcou. Nesse instante, o garçom chegou com nossos aperitivos. Obrigada, eu disse com um sorriso educado antes de me virar para Rihanna, que agora parecia muito mais leve e animada. Talvez seja melhor guardar minhas preocupações para mim e me concentrar no presente. Gostaria de pedir o prato principal? Perguntei. Deixe-me pelo menos provar os aperitivos primeiro, ela provocou gentilmente antes de dar uma mordida. Sua expressão de pura felicidade me disse tudo o que eu precisava saber. Ela estava adorando. Para não perder a oportunidade, juntei-me a ela para provar as iguarias japonesas à nossa frente. Os nomes eram difíceis de pronunciar, mas o sabor falava por si só. Comi tanto hoje à noite que acho que vou explodir, gemeu Rihanna enquanto saíamos do restaurante. Meu braço estava em volta de sua cintura, dando-lhe apoio enquanto ela se encostava pesadamente em mim. Eu ri baixinho das suas travessuras. Não se preocupe, querida. Quando voltarmos para sua casa, você vai queimar mais calorias do que jamais consumiu em uma noite. Seus olhos brilhavam com malícia. Isso é uma promessa? Pode ser, eu disse com um sorriso antes de me inclinar para lhe dar um beijo suave nos lábios. Clique. O som inconfundível do obturador da câmera interrompeu o momento, fazendo-me congelar. Imediatamente me afastei e examinei a área. Não demorou muito para identificar o culpado. Um homem correndo em nossa direção com uma câmera grande na mão, acompanhado por outros dois com equipamentos semelhantes. Amaldiçoei mentalmente. Querendo uma noite tranquila com Rihanna, optei por dispensar minha segurança pessoal e levá-la de carro. O Arax era um lugar discreto, então essa emboscada foi inesperada. Alguém da equipe deve ter vazado nossa presença para conseguir um pagamento rápido. Troy. O homem, provavelmente na casa dos 20 e poucos anos, enfiou um microfone na minha cara. É verdade que você está namorando a Rihanna por pena? Saiu uma matéria no The Sun sobre isso. O The Sun é o tabloide mais notório do Reino Unido. Portanto, se eles publicarem alguma coisa, é muito provável que seja falsa. Uma onda de raiva me consumiu, mas a reprimi. Sem dizer uma palavra, apertei meu braço em volta de Rihanna e acelerei o passo em direção ao estacionamento, onde meu carro me esperava. Vamos lá, Troy, insistiu o homem, num tom provocador. Só uma pergunta. E você, Rihanna? Está namorando o Troy só por causa do dinheiro dele? Os outros dois paparazzi nos seguiam, tirando fotos e gravando vídeos dessa interação sem parar. Mantive Rihanna perto de mim, protegendo-a ao máximo que pude enquanto caminhávamos rapidamente em direção a um lugar seguro. Mas aí quem estava gritando as perguntas passou dos limites. Ei, Rihanna! O homem de antes estava nos seguindo de perto e desta vez agarrou o braço dela. Não me toque, gritou Rihanna, sua voz cortando a noite como uma faca. Perdi a cabeça. Sabia que não devia, mas naquele momento nada mais importava. Agarrei o pulso do homem, arranquei-o à força da Rihanna e segurei-o com firmeza. Ele teve a audácia de sorrir, como se tivesse ganhado na loteria, mas a sua expressão presunçosa desapareceu quando derrubei no chão com um golpe de judô. Com força. Ele gemeu de dor, agarrando as costas enquanto estava estendido no asfalto. Agora que eu havia crescido fisicamente, era mais fácil utilizar plenamente o treinamento em artes marciais que eu havia aprimorado ao longo dos anos. Os olhos de Rihanna se arregalaram em choque e seu rosto empalideceu. Você não deveria ter feito isso, Troy, disse ela com a voz trêmula. Ele poderia te processar. Não me importo, disse eu com firmeza, pegando sua mão na minha. Quando você está comigo, ninguém te toca sem a sua permissão. Olhei para o homem que se contorcia no chão. Ele não teria ousado se estivéssemos em Londres. As leis de lá realmente protegem menores de idade do assédio de paparazzi. Mas aqui estamos nós, na chamada Terra da Liberdade. Virando-me para os dois homens restantes que ainda estavam gravando com suas câmeras, gritei. Vocês dois. Desliguem as câmeras. O mais velho gaguejou. Vê, você não pode nos dizer o que fazer. Não vou te machucar, eu disse bruscamente. Mas desligue-os e me escute. Não vou te tocar enquanto você não me tocar, nem a ninguém que estiver comigo. Trocaram olhares hesitantes antes de concordarem. Ótimo. Pelo menos algumas pessoas ainda tinham um mínimo de bom senso. É o seguinte, comecei, gesticulando em direção ao homem no chão. Vamos processá-lo por agredir minha namorada. Quanto a vocês dois, tem duas opções. Ou me vendem a gravação agora mesmo e eu pago $10.000 para cada um. Ou se preparam para serem processados. Sou riquíssimo e não hesitarei em gastar centenas de milhares de dólares para mantê-los presos em um processo judicial por anos, se for preciso. Então, qual vai ser? O mais jovem falou primeiro, com a voz hesitante. Eu gostaria dos $10.000.
Boa escolha, eu disse com um sorriso frio antes de me virar para o outro homem. Ele hesitou por um momento, mas logo assentiu em concordância. Não tenho nenhum cheque comigo, continuei. Venha à minha residência amanhã de manhã e você receberá seu pagamento. Agora, me entregue seus cartões de memória. E se vocês não nos pagarem amanhã? Argumentou o rapaz mais jovem. Sem hesitar, peguei meu cartão de crédito e entreguei a ele. Aqui. Fique com isso. Considere como um seguro. Se eu não te pagar de volta, use para comprar o que quiser. Até $20.000. Agora me dê os cartões de memória. Eles hesitaram por um instante, mas acabaram cedendo e me entregaram os cartões de memória. Guardei-os no bolso, depois me agachei ao lado do homem que ainda estava deitado no chão e retirei o cartão de memória da câmera dele também. Uma parte de mim queria quebrar a câmera, mas eu já estava calmo o suficiente para resistir à tentação. Com os cartões em segurança, virei-me para Rihanna e a guiei em direção ao estacionamento, mantendo um braço protetor em volta dela. Ela não disse uma palavra durante todo o caminho até o carro. Só quando já estávamos sentados lá dentro é que ela finalmente quebrou o silêncio. Você não devia ter batido nele, disse Rihanna baixinho enquanto eu passava de carro em frente ao restaurante. Sua voz carregava uma mistura de preocupação e ansiedade. Ele vai causar uma grande polêmica para você. Não me importo, disse eu com a maior seriedade, apertando firmemente o volante. Sua segurança é muito mais importante do que qualquer controvérsia. Rihanna não respondeu com palavras. Em vez disso, inclinou-se para frente, apoiando a cabeça no meu ombro. Na medida em que o espaço apertado do carro permitia, ela me abraçou com fervor. Obrigada, Troy, ela sussurrou. Sorri suavemente para ela, lançando-lhe um olhar rápido antes de voltar a concentrar-me na estrada. Acelerei em direção ao nosso destino, determinada a deixar para trás os acontecimentos da noite. Últimas notícias. Troy Armitage ataca paparazzo inocente por tirar uma foto dele com sua namorada. O vídeo repetia-se incessantemente na tela da televisão. Começou de forma inocente mostrando Rihanna e eu saindo juntos do restaurante como qualquer outro casal desfrutando de uma noite tranquila. A filmagem capturou nosso beijo, mas então a cena mudou. Os 3 paparazzi chegaram, câmeras em punho, e a tensão aumentou. O vídeo cortou abruptamente para o momento em que eu apliquei um golpe de judô no homem, derrubando-o no chão. Sem áudio, a história ganhou vida própria, uma narrativa em que eu era retratado como um agressor violento, arrancando cartões de memória de fotógrafos indefesos. O ângulo habilmente ocultou a parte em que entreguei meu cartão de crédito, deixando apenas a imagem dos 2 homens entregando seus cartões de memória a contragosto. Troy Armitage, o ator conhecido por interpretar Harry Potter, mostrou a todos o ego que as estrelas mirins possuem, disse a apresentadora, com desdém evidente em sua voz. Ele parece achar que está acima da lei. Meu pai desligou a TV com um suspiro e se virou para mim. Eu tinha acabado de chegar depois de passar a noite na casa da Rihanna, mas a expressão dele me dizia que essa não seria uma conversa agradável. Pode explicar o que aconteceu, filho? Perguntou ele, cansado, recostando-se na cadeira. Franzi a testa, com os olhos fixos na tela onde o vídeo se repetia em loop. Droga, praguejei baixinho. Tinha um quarto cara. Eu nem o vi. Papai franziu profundamente a testa. O que você quer dizer? Comecei a dar uma explicação detalhada dos acontecimentos da noite passada, relatando cada momento com a maior clareza possível. A cada palavra, a carranca do meu pai só aumentava. Isso não faz sentido, disse ele finalmente, massageando a têmpora. Vários famosos frequentam o Arax. É conhecido por ser discreto, profissional e proibido para paparazzi. Esses caras aparecerem na hora perfeita e provocarem você, um menor de idade, a ponto de você reagir? Isso não é normal. Permaneci em silêncio, refletindo sobre suas palavras. Ele tinha razão. Algo naquela situação parecia estranho. Papai se inclinou para frente, seu tom agora mais sério. Quanto mais penso nisso, mais tenho a impressão de que alguém armou tudo. Deliberadamente. Uma triste constatação me invadiu. Só há um jeito de descobrir, disse baixinho. Os 2 paparazzi devem chegar daqui a algumas horas para receber o pagamento. Vamos ver o que eles têm a dizer. Capítulo 149. Jerome hesitou em ir à casa de Troy Armitage. Não parecia haver motivo. O vídeo já havia vazado para a mídia. Por que Troy o pagaria agora? Esse pensamento rondava a mente de Jerome repetidamente. Mesmo assim, ele não podia ignorar os benefícios potenciais. Troy estava certo. Ele era absurdamente rico. Jerome conhecia vários paparazzi que haviam enriquecido se aproximando de celebridades. Com isso em mente, Jerome dirigiu-se à mansão da família de Troy em Los Angeles. Era uma propriedade deslumbrante situada nas colinas de Hollywood, parte de um condomínio fechado que começava a 1,5 km da própria mansão. Olá! Jerome cumprimentou o porteiro com entusiasmo exagerado. Vim ver Troy Armitage. O segurança deu uma risadinha. Sério? Não somos todos assim? Some daqui antes que eu tenha que sacar minha arma. Não, falando sério, insistiu Jerome. Ligue e pergunte. Ele vai concordar. Diga a ele que eu sou o paparazzo de ontem à noite, aquele que o filmou. O guarda ergueu uma sobrancelha, cético, mas curioso. Já ouvirá coisas mais estranhas. E os paparazzi às vezes tinham grande influência sobre as celebridades.
Impedir a entrada de Jerome agora poderia causar problemas mais tarde, caso sua alegação se confirmasse. Relutantemente, o guarda tomou a decisão. Muito bem, está tudo liberado, disse o guarda, acenando com a cabeça na direção da mansão que se erguia ao longe. Jerome esboçou um sorriso educado e agradecido e atravessou os portões. O luxo do lugar era impressionante. Entrar na mansão era como entrar em um cenário de filme sobre protagonistas bilionários. Troy ainda nem era bilionário, mas era óbvio que vivia com muito estilo. Jerome mal teve tempo de assimilar tudo. Sua atenção foi atraída por duas figuras na sala, Troy Armitage e seu pai, Steve Clovis. E aí cumprimentou Troy casualmente, caminhando até Jerome e entregando-lhe um envelope. Aqui está o dinheiro, como prometido. Jerome hesitou, encarando o envelope antes de finalmente fazer a pergunta que o incomodava. Por quê? O vídeo vazou de qualquer jeito. Por que vocês ainda estão orando o acordo? Por que você não se senta? Troy apontou para um sofá macio. Jerome não viu problema algum em concordar. No instante em que se sentou, ficou impressionado com a incrível maciez do sofá. Era como sentar em uma nuvem. Steve Clovis sentou-se em frente a ele, com uma expressão totalmente séria. Precisamos saber quem era o quarto paparazzo, aquele que fez o vídeo. Jerome balançou a cabeça. Não sei. Não se faça de desentendido, disse Troy. Pagaremos ainda mais se você nos der o nome dele. Eu realmente não sei, repetiu Jerome com voz firme. Tudo o que recebi foi uma ligação de um número desconhecido dizendo que você estaria no Arax com a Rihanna. Quando cheguei lá, 3 outros caras já estavam lá. 2 você já conhecia, mas o quarto estava usando uma balaclava. Ele não disse uma palavra e ficou escondido o tempo todo. Troy fechou os olhos, visivelmente frustrado. Isso não nos leva a lugar nenhum. Sim, funciona, interrompeu Steve, virando-se para Jerome. Me dê um número de telefone que ligou para você. Eu te pago mais 5.000, agora mesmo. Jerome não hesitou. Pegou o celular e disse o número para Steve, que o anotou. Em seguida, Steve tirou outro envelope do bolso e entregou a Jerome. Se você se lembrar de mais alguma coisa que possa nos ajudar, acrescentou Troy, você pode conseguir ainda mais. Infelizmente, Jerome não conseguiu pensar em mais nada naquele momento, então balançou a cabeça negativamente. Posso ter seu número de telefone? Perguntou Troy de repente. Talvez eu precise dos seus serviços no futuro. Jerome não hesitou. Tirou seu cartão de visitas e entregou a estrela. Muitas vezes as pessoas o chamavam de pretensioso por ter um cartão de visita sendo paparazzo, mas Jerome dizia que era preparação, exatamente para esse tipo de momento. Foi um fiasco, comentei depois que Jerome saiu. Acho que esse número de telefone não vai levar a lugar nenhum. Provavelmente é de um telefone público ou descartável. Podemos tentar, respondeu meu pai com um tom pragmático. Vou enviar para um detetive particular que conheço. Vamos ver se dá em alguma coisa. Mas vamos nos concentrar na questão principal por enquanto. O que você vai fazer com o vídeo? É ruim para sua imagem, e ainda tem as questões legais se ele resolver processá-lo. Não que ele vá ganhar, mas vai causar problemas. A situação poderia sair do controle se não fosse tratada adequadamente. O canal de entretenimento que exibiu a reportagem mostrou apenas uma versão editada da filmagem, que convenientemente omitiu o momento em que o paparazzo agarrou o braço de Rihanna. Se Rihanna o processasse primeiro, isso poderia mudar a narrativa. Mesmo assim, eu ainda poderia enfrentar problemas legais por agredir o homem, mesmo que tenha sido em legítima defesa. Normalmente, casos como esse são resolvidos de forma amigável com indenização antes que a situação se agrave, mas eu não tinha intenção de fazer isso. Não pagaria um centavo sequer para aquele homem se pudesse evitar, disse eu firmemente. Que se dane as consequências. Meu pai me observou por um instante antes de falar. Então partiremos para Londres. Antes que a polícia se envolva. Se você estiver fora do país, não há nada que eles possam fazer. Agora, perguntei surpreso. Já tínhamos uma partida marcada para esta noite. Eu preferia voos noturnos, conseguia descansar melhor neles. Sim, disse papai com um aceno decisivo. Agora, a polícia pode ver aquele vídeo e bater à nossa porta. Se sairmos antes que eles cheguem, nossos advogados podem lidar com as consequências. Vá arrumar suas coisas. Você tem meia hora. Vou ligar e preparar o avião. Eu não gostava da ideia de fugir, mas era melhor do que pagar qualquer coisa para aquele homem. Então, segui o conselho do meu pai e arrumei minhas coisas em tempo recorde. Durante todo o tempo, um pensamento não me saía da cabeça. Se eu descobrir quem está me perseguindo, essa pessoa vai se arrepender. Assim que pisei no set de Harry Potter, percebi que algo estava errado. Já havia passado uma semana desde o incidente, mas todos pareciam estar me observando de soslaio, como se eu fosse um louco desequilibrado que pudesse explodir a menor provocação. Totalmente injusto da parte deles. Não é como se eles só me conhecessem há mais de 5 anos. Troy, você está aqui, disse Josh, nosso diretor da segunda unidade, com entusiasmo. Podemos começar a filmar quando você estiver pronto. Dei-lhe um aceno breve com a cabeça. Josh sorriu radiante e começou a me explicar a cena. Não era bem uma cena, basicamente, era filmagem com tela verde, com diálogos mínimos e muita ação. Estranho para mim, já que a maioria dos meus papéis como protagonista exigia a supervisão do diretor principal. Mas para este filme, precisavam que eu gravasse algumas sequências com o Josh. A direção da segunda unidade concentra-se em cenas secundárias ou tomadas de ação sem diálogos, permitindo que a equipe principal se concentre no desenvolvimento da história principal. Para filmes de grande orçamento como em Harry Potter,
Essa divisão de trabalho é essencial para manter os cronogramas de produção em dia. Alguns diretores, como Quentin Tarantino e Christopher Nolan, notoriamente se recusam a usar segundas unidades, mesmo que isso signifique estender significativamente seus cronogramas de produção. Rian Johnson talvez tivesse feito o mesmo se fosse mais experiente, mas com apenas Brick em seu currículo, ele não tinha influência suficiente para negociar a dispensa de uma segunda unidade. Aquele dia de filmagem acabou sendo um dos mais tediosos que tive em muito tempo. Dias em que sou o único ator no set raramente são agradáveis, mas a apreensão mal disfarçada da equipe em relação a mim tornou tudo ainda mais irritante. Mesmo assim, eu sabia que não devia dar a eles nenhum motivo para acreditarem que eu era o monstro furioso que eles claramente temiam. Ninguém ficou mais feliz do que eu quando o dia finalmente terminou e eu pude voltar para casa, longe dos olhares e das fofocas sussurradas. Ou pelo menos era o que eu pensava. Assim que entrei pela porta, percebi que algo estava errado. As expressões tensas dos meus pais confirmaram isso. Por um instante, a preocupação me invadiu, até que vi Evan. Ele mal conseguia conter o riso, os ombros tremendo de tanto rir. O que é agora? Perguntei, já exausto. Papai decidiu dar a notícia. Você se lembra daquele episódio de South Park que você tanto gostava? Aquele com o Russell Crowe? Perguntei com um sorriso. Como eu poderia não perguntar? Trey Parker e Matt Stone eram gênios da comédia. Aquele episódio com Russell Crowe foi ouro puro, expondo o absurdo do homem para o mundo. Ele mereceu. Ultimamente, Crowe também estava passando por uma fase difícil. Seus filmes recentes não tinham ido bem, especialmente quando competiram diretamente com os meus. E Mestre dos Mares foi um fracasso, e A Nova Esperança não se saiu muito melhor. A parte mais engraçada? Tanto Brick quanto A Nova Esperança arrecadaram exatamente 106 milhões de dólares no mundo todo. A diferença? Brick teve um orçamento apertado de 1 milhão de dólares, enquanto A Nova Esperança custou 88 milhões de dólares para ser feito. A revista Entertainment Weekly publicou um artigo completo sobre como eu era muito mais lucrativo do que o australiano raivoso. Não fique com essa cara de convencido, interrompeu minha divagação de autoelogio. Você não vai gostar do último episódio de South Park. Por quê? Perguntei com um sorriso. É sobre mim? Quando nenhum dos meus pais respondeu imediatamente, a resposta ficou clara. Ha. Evan caiu na gargalhada sem conseguir mais se conter. Você mereceu isso. Alguém tinha que te dar uma lição. Vocês já viram? Perguntei aos meus pais. Claro que fizemos, disse Evan entre risos. É hilário. Cala a boca, Evan, murmurei, lançando-lhe um olhar irritado. Apesar do meu incômodo, uma parte de mim estava curiosa para saber o que South Park tinha aprontado. Eu sei levar na esportiva, disse com confiança, virando-me para meus pais. Vamos lá, deixem-me ver. Eles trocaram olhares cautelosos antes de o pai dar de ombros. Só não diga que eu não avisei, é um pouco insensível. Ele pegou o controle remoto e apertou play. Nos acomodamos todos no sofá enquanto o episódio começava. O título apareceu na tela. Ó menino que praticava judô. A cena de abertura mostrava Stan, Kyle, Eric e Kenny perambulando pela cidade, percebendo enormes cartazes espalhados por toda parte. Os cartazes anunciavam o lançamento de um novo filme chamado Larry Otter sobre um jovem bruxo. O ator principal, Troy Armitage, tinha uma visita agendada à cidade para promover o filme. Eles não estão sendo nada sutis, comentei secamente, notando a paródia descarada de Harry Potter e de mim mesmo. Como se o título não entregasse tudo, brincou Evan, mas eu o ignorei, mais interessado no que o programa tinha reservado. Conforme o episódio se desenrolava, meu personagem de paródia, Troy, era retratado como extremamente charmoso. Onde quer que fosse, as pessoas o adoravam. Ele exalava calma, bondade e uma natureza pacífica quase sobrenatural, até que fez uma aparição no The Ellen DeGeneres Show. No programa de entrevistas, tudo correu bem a princípio. Mas então, um assistente de palco vestido de troll saltou de repente, tentando assustar Troy. Por um instante, o tempo pareceu congelar. A tela girou dramaticamente em torno de Troy enquanto seu sorriso tranquilo se transformava em um sorriso competitivo, como se ele tivesse acabado de ganhar um poder especial em um videogame. Num instante, Troy saltou de pé e deu uma cambalhota de judô no troll, arremessando-o contra a mesa de centro de Ellen. A apresentadora, a plateia e até Stan e Kyle, que assistiam de casa, ficaram boquiabertos de choque. Troy voltou para o seu lugar com naturalidade, minimizando o incidente e brincando. O feitiço para autodefesa se chama Judoicus Flippicus. Eu caí na gargalhada. Era uma piada ótima. Mesmo assim, não conseguia me livrar da sensação de que aquilo era só um aquecimento para algo ainda mais exagerado. A cena seguinte não decepcionou. Meu personagem de paródia estava relaxando em uma banheira quando uma fã obcecada irrompeu pela porta do banheiro. Empunhando uma varinha de espuma, ela gritou: "Case comigo ou morra, Troy?" Sem hesitar, Troy a derrubou com um golpe de judô, jogando-a para fora do quarto. Ela atravessou a porta e várias paredes além dela. Do lado de fora, os moradores da cidade olhavam através do buraco em forma humana deixado nos escombros, tentando entender o que acabará de acontecer. De dentro do banheiro, Troy gritou: "O feitiço de contenção, Expelliarmus Armitage." Ok, isso não teve graça, eu disse, infeliz. Ninguém deveria fazer piadas sobre agressão. Continue assistindo, disse minha mãe com um tom sombrio. Vai piorar. Conforme a história de Troy continuava, ele foi mostrado em um encontro com uma mulher que se parecia muito com Rihanna.
Os dois estavam sentados em um café ao ar livre quando um paparazzo se aproximou deles. Sou muito fã, Troy, ri disse o paparazzo educadamente. Posso tirar uma foto de vocês dois juntos, por favor? Ei, gritou Troy, levantando-se abruptamente. Ninguém fala com a minha senhora sem a minha permissão. O que se seguiu foi uma manobra ridícula ao estilo da WWE, que incluía uma série de saltos mortais desnecessários, efeitos de câmera lenta semelhantes aos de Matrix e uma derrubada exagerada do paparazzo. Ao fundo, uma multidão de espectadores gritava Léorio Oter, incentivando-o. Troy deleitou-se com a adulação, exibindo um sorriso encantador enquanto dizia, eu estava apenas defendendo a honra da minha dama. A cena corta para a sala de estar de Stan, onde seus pais assistiam ao desenrolar dos acontecimentos na TV. Que cara legal, defendendo a namorada, disse Randy Marsh em tom de aprovação. Sim, muito cavalheiro, acrescentou Sharon, praticamente desmaiando de prazer. Enquanto isso, Stan cruzou os braços e franziu a testa. Esse cara, Troy, é um babaca, declarou. Talvez não seja? Kylie respondeu pensativamente. Talvez ele seja apenas incompreendido? Finalmente chegou o momento culminante. Troy chegou a South Park para promover Léorio Oter. A cidade estava nitidamente dividida. Metade dos adultos o admirava por defender sua namorada, enquanto a maioria das crianças o desprezava, rotulando-o de egomaníaco. Em pé diante de um grupo de crianças, Troy dirigiu-se a elas com um sorriso encantador. Ei, crianças, assistam ao meu filme. Não respondeu Stan, desafiadoramente. Você é muito convencido. Troy suspirou dramaticamente, colocando a mão sobre o coração. Sou apenas incompreendido, disse ele solenemente. A fama tem seus fardos. Preciso de algo para extravasar. Observe este novo movimento que aprendi para lidar com isso. Sem aviso prévio, ele executou uma manobra extremamente elaborada e desferiu um chute de judô em Kenny, que cambaleou para trás na rua, bem na frente de um caminhão que vinha em sua direção. Meu Deus, ele matou Kenny. Stan gritou horrorizado. Seu desgraçado. Sem se abalar, Troy se virou para um cinegrafista que estava por perto e disse com um sorriso, vamos cortar essa parte e começar do início. Afinal, preciso manter minha imagem de adolescente normal que por acaso é durão. A tela congelou em seu sorriso deslumbrante antes de escurecer completamente, com os créditos rolando imediatamente. Fiquei olhando em silêncio para a tela enquanto os créditos terminavam, virando-me lentamente para encarar meus pais. Quando isso foi ao ar, meu pai hesitou, claramente avaliando meu humor antes de responder. 2 dias atrás nos Estados Unidos. Ontem aqui no Reino Unido. Arg, resmunguei, afundando de volta no sofá. É por isso que a equipe está me tratando como se eu fosse uma bomba relógio? Mamãe deu de ombros. Provavelmente. Você está bem, Troy? Eu não gostei da segunda parte, sabe? Eu disse, fazendo uma careta. Não precisava explicar. Todo mundo sabia a que eu me referia. Mas tirando isso, foi até engraçado. Meus pais suspiraram de alívio. Então, você não se importa? Perguntou meu pai, cautelosamente. Se você quiser, podemos processá-los. Dada a sua idade, provavelmente ganharemos também. Balancei a cabeça negativamente. Não. Se eu processasse alguém por fazer uma piada, todos me rotulariam como arrogante e sem noção. Mesmo assim, isso não pode ficar sem resposta. Papai pareceu intrigado. O que exatamente você tem em mente? Eu sorri e disse. Você se esqueceu de que eu comprei uma empresa de streaming de vídeo recentemente? Capítulo 150. Serene Dreamer. Então declaro oficialmente que não assistirei mais nenhum episódio de South Park. Aqueles caras podem achar que a comédia não tem limites, mas discordo completamente. Tirar sarro da reação do Troy aos paparazzi é uma coisa, mas fazer piada com agressão sexual não é. Nem preciso lembrar a vocês que a mulher que eles retrataram de forma tão grosseira naquele episódio foi condenada a 33 anos de prisão. Que se dane South Park. Luna Bliss, concordo plenamente. Troy gasta milhões de dólares todos os anos para evitar que crianças passem pelo que ele passou, e esses idiotas estão fazendo piada disso. Que se dane South Park. Cynical Scribe, sem querer ser o advogado do diabo, mas o episódio foi engraçado. Troy fan _88. Acho que não. O humor deles vem piorando a cada temporada. Agora estão apelando para zoar crianças que nem têm 18 anos ainda. Que se dane South Park. Social Justice Stan. Acho que vocês estão exagerando. Era só uma piada. Concordo que foi um pouco maldosa, mas é assim que o Trey e o Matt trabalham. É uma paródia e é perfeitamente legal. Luna Bliss, só porque algo vem acontecendo de uma determinada maneira não significa que nunca poderá mudar. Na Alemanha nazista, atrocidades foram cometidas, e todas eram perfeitamente legais. Movie Buff Geek, caramba! Precisavam mesmo mencionar a Alemanha nazista? Embora eu concorde com vocês. Que se dane South Park. Pixel Warrior 77. Que se dane South Park. Dark Matter 69. Que se dane South Park. Firestarter 12. Que se dane South Park. Eu não tinha dito nada sobre o episódio. Absolutamente nada. Mesmo assim, as pessoas já o tinham visto e formado suas opiniões. Ler as palavras dos meus fãs me deu a certeza de que eu não estava totalmente errado em fazer o que estava fazendo em retaliação. Isso está ligado? Olhei para a câmera enquanto dizia isso. Ah, bem. Se não estiver, eu gravo outro mais tarde. Recentemente descobri um site chamado YouTube. Gostei, então decidi enviar este vídeo aqui em vez de ir para algum canal de notícias que provavelmente vai editar partes importantes da minha mensagem.
Não sei se alguém vai assistir, mas isso não importa agora. Desviei o olhar do vídeo por um instante. Hesitei antes de dizer a próxima parte, pois se soasse desonesto ou ensaiado demais, minha reputação iria por água abaixo. Respirando fundo, voltei-me para a câmera e continuei. Vamos falar sobre o elefante na sala. Sim, eu vi o episódio de South Park que fizeram sobre mim. A maior parte foi boa e até engraçada, mas há 2 pontos que quero abordar. Primeiro, vejam este vídeo sem cortes do que aconteceu há alguns dias em Los Angeles. Apertei o botão de pausa por um instante. Nesse ponto do vídeo, vou pedir para o Evan adicionar o trecho em que os paparazzi passaram dos limites ao invadir o espaço pessoal da Rihanna. Eu tinha o vídeo de 2 ângulos diferentes e escolhi aquele que mostrava todo o encontro do começo ao fim. Preparando-me para a próxima parte do vídeo, eu disse em tom firme, agora que vocês viram o vídeo completo, deixem-me dizer uma coisa. Não é certo tocar em alguém sem permissão. Muito menos quando um homem adulto, na casa dos 30 anos, toca em uma garota de 17 anos que está cuidando da própria vida. Não me arrependo das minhas ações e não vou me desculpar por defender minha namorada. Podem me processar se quiserem, mas isso não vai mudar minha posição. Vou lutar com vocês até a Suprema Corte, se for preciso. Interrompi a gravação para respirar fundo. Espero que tenha ficado bom. Decidi não escrever um roteiro para este vídeo, para dar mais autenticidade. Anotei os pontos principais que precisava abordar, mas não tinha um roteiro completo em mãos. Depois de respirar fundo, recomecei a gravação. Voltando ao South Park, não tenho problema nenhum com eles zombando de mim. Aliás, eu diria, podem me zoar à vontade se quiserem, só tenham uma coisa importante em mente. Não é engraçado fazer piada com agressão sexual. Fiz uma pausa antes de continuar. Deixe-me reformular. Só porque sou homem não significa que seja aceitável fazer piada sobre agressão sexual. Se eu fosse mulher em vez de homem, este episódio não teria sido o mesmo. E não é como se eu estivesse inventando ou que fosse discutível se fui agredido. Respirei fundo mais uma vez antes de continuar. Matt Stone e Trey Parker, vocês dois são ótimos comediantes, mas precisam saber o que é aceitável e o que não é. Se vocês não têm a sensibilidade necessária para abordar um assunto como esse, o que parece ser o caso, visitem o site que está aparecendo na tela. É o site de uma fundação que criei especificamente para vítimas de abuso sexual. E lá também tem muitos artigos sobre o que é aceitável e o que não é aceitável dizer a essas vítimas. Agora que a parte chata tinha acabado, a parte vingativa do meu vídeo vinha a seguir. Eu sorri e disse, para os meus fãs, sei que a maioria de vocês está chateada com o episódio. Vi as mensagens de vocês online e fiquei muito comovido com o apoio. Infelizmente não posso fazer nada legalmente para tirá-lo do ar, porque é uma paródia e está protegida pelas leis de liberdade de expressão ou algo assim. No entanto, vocês podem me ajudar. Estão piscando nas suas telas os números de telefone e e-mails pessoais de Matt Stone, Trey Parker, os criadores de South Park, e Doug Herzog, o presidente do Comedy Central. Tudo o que vocês precisam fazer é usar essas informações à vontade e mostrar aos responsáveis o quanto o exército de Troia não gostou do episódio. Falou. E com isso, a câmera foi desligada pela última vez do dia. Eu vinha planejando isso há 2 dias. Queria encontrar uma maneira de me vingar de Matt e Trey, mas não conseguia pensar em nada que lhes desse uma lição. Até que Evan brincou, de passagem, que eu deveria dar os números de telefone deles para os meus fãs. À primeira vista parecia uma má ideia, mas compartilhar números de telefone não é considerado invasão de privacidade, sendo, portanto, completamente legal. Assim como fazer paródia de alguém. Se eles podem burlar a lei para me prejudicar, eu também posso. Para ser sincero, não me incomodou muito a piada sobre agressão sexual, porque entendi que era exatamente isso, uma piada. Só a usei porque é a maneira mais fácil de atacá-los publicamente, ou pelo menos foi o que minha equipe de relações públicas e jurídica pensou. Graças aos contatos do meu pai, não demorou muito para conseguir os números de telefone e e-mails necessários. Vamos ver o quão dedicados são meus fãs. Sério? Exército de Troia? Perguntou Evan, que havia observado tudo em silêncio, com uma sobrancelha arqueada. Dei de ombros. Troiano é tudo que pertence à cidade de Troia. É por isso que existe a Guerra de Troia e o Cavalo de Troia. Acho que Exército Troiano é o apelido perfeito para os meus fãs, considerando o meu nome completo. Evan me lançou um olhar cético. Tem certeza de que é essa a direção que você quer seguir? Já pensou nas implicações? Quais são as implicações? Perguntei, sem a menor ideia do que estava fazendo. Evan sorriu. Não, nada. Provavelmente estou pensando demais. Deixe-me editar para você e depois podemos postar. Senti como se estivesse perdendo alguma coisa, mas mesmo assim a senti. Quanto mais rápido Evan terminasse, mais rápido poderíamos postar o vídeo. Graças à minha participação recém-adquirida no YouTube, eu garantiria que qualquer pessoa que visitasse o site ou assistisse a outro vídeo veria o meu no topo da lista de recomendados. Matt Stone era um homem muito ocupado. O sucesso de South Park abriu uma infinidade de oportunidades para ele e seu melhor amigo, Trey Parker. Antes quase ninguém levava seus roteiros a sério, mas agora havia verdadeiras guerras de lances por suas ideias. Naquele momento, ele estava trabalhando no roteiro do próximo episódio de South Park. Normalmente, ele e Trey escreviam piadas separadamente e depois se juntavam para zoá-las um com o outro. Isso os ajudava a perceber rapidamente o que funcionava e o que não funcionava. Comédia é algo tão subjetivo que o que uma pessoa considera engraçado pode ser algo banal para outra.
Nesse momento, Matt estava trabalhando em uma ideia incrível sobre a cientologia e o envolvimento de Tom Cruise nela. Ele simplesmente tinha a sensação de que esse seria o melhor episódio deles até então. Isso até que seu telefone começou a tocar. Vendo que era um número desconhecido e que estava ocupado escrevendo, ignorou. Depois de alguns instantes, a chamada foi para a caixa postal. Ele voltou a escrever, mas o telefone tocou novamente. Ele ignorou novamente. Após o terceiro toque, ele atendeu frustrado. Olá? Perguntou ele, com evidente irritação. É o Matt Stone? Perguntou uma garota do outro lado da linha. É sim. Como você se atreve? Ela gritou. Zombar de abuso sexual infantil não tem graça, seu pervertido nojento. Você vai morrer e ir para o inferno. Antes que a moça pudesse continuar seu discurso, Matt encerrou a ligação. Estranho. Como aquela garota conseguiu o número dele? E o que era isso sobre abuso sexual infantil? Ele nunca tinha feito piada disso. Pelo menos que se lembrasse. Mas parecia um bom tema para fazer piada. Ele anotou isso para outro projeto em que estava trabalhando, antes de se lembrar de que ainda tinha um episódio para terminar. Ele havia escrito apenas a introdução da cientologia quando... Anel. Matt suspirou antes de atender o telefone. Ele viu que desta vez o número era diferente do anterior, então atendeu a chamada e silenciosamente levou o aparelho ao ouvido. Era outra garota. Seu filho da puta maldito. Como você ousa zombar de uma pobre criança que foi agredida? Eu vou te matar. Matt encerrou a chamada e guardou o telefone novamente. Anel. Você vai queimar nos confins do inferno, gritou o próximo interlocutor, que parecia ser um homem mais jovem. Farto das acusações absurdas, desta vez Matt não ficou calado. Que merda eu fiz de errado? Perguntou ele ao interlocutor, frustrado. Eu não fiz nenhuma piada sobre nenhuma criança agredida. 2 palavras. Troy Armitage, disse o garoto com um sorriso presunçoso. Nós somos o exército de Troia, e vamos infectar sua vida até o inferno e de volta como vírus de Troia, por ter machucado nosso homem Troy. E então o menino desligou a chamada. Matt só conseguiu sentar e ficar olhando para o celular, boquiaberto. Exército de Troia? Que tipo de idiotas pretensiosos se batizariam com o nome de uma marca de camisinha? Anel. Matt suspirou alto antes de colocar o celular no modo silencioso. Ele pensaria mais tarde em como aqueles alunos do 8º ano conseguiram seu número de telefone. Ele tinha coisas melhores para fazer na vida. Ele abriu seu e-mail para ver o último rascunho que Trey havia lhe enviado. O problema era que o e-mail estava demorando muito mais do que o normal para abrir. Quando finalmente abriu, Matt se surpreendeu ao ver mais de 99 mensagens não lidas. Seus olhos se arregalaram. Ele viu o título da primeira que dizia: Matt e Trey vão queimar no inferno. Que porra está acontecendo? Um único episódio de piada sobre Troy Armitage gerou uma reação pública tão negativa? E era um dos episódios mais leves deles. A coisa poderia ter ido muito além disso. Algumas das piadas iniciais foram cortadas por causa disso. Mas essa reação foi inédita. Eles já tinham recebido críticas antes, mas nunca tão extremas. Em outro lugar, Trey Parker estava em situação semelhante. Sua caixa postal estava cheia, assim como sua caixa de entrada, e ao contrário de Matt, ele não tinha a menor ideia do motivo, pois não se deu ao trabalho de perguntar ou ler os e-mails. Da mesma forma, as linhas telefônicas do Comedy Central e os números de telefone pessoais de seu CEO foram inundados com reclamações e ameaças dos fãs de Troy. Últimas notícias. Troy Armitage critica os criadores de South Park por o retratarem erroneamente como vilão da série. Uma repórter apareceu na tela dizendo: Troy Armitage, mais conhecido por interpretar Harry Potter, criticou os criadores do programa South Park por não terem feito a devida pesquisa antes de lançar o episódio The Boy Who Judode. O jovem de 16 anos declarou guerra total contra Trey Parker e Matt Stone, os criadores de South Park, divulgando seus números de telefone pessoais em seu vídeo do YouTube, que agora viralizou, e pedindo a seus fãs, o exército de Troia, que importunem os dois. Embora eu não aprove a criação de uma paródia difamatória de um jovem de 16 anos, também acho que 2 erros não fazem um acerto. Troy deveria ser um exemplo a ser seguido, em vez de usar sua base de fãs de maneira tão aterrorizante para importunar seus oponentes. Expelliarmus, gritei apontando minha varinha para Jason Isaacs, que interpretava Lúcio Malfoy. Jason, interpretando um comensal da morte experiente, desviou-se rapidamente da minha maldição e retaliou com uma maldição silenciosa. Gary Oldman se colocou na minha frente com a varinha erguida, protegendo-me silenciosamente. Então, em uníssono, ele e eu disparamos um Expelliarmus duplo contra a comensal da morte loira. Jason, que estava com vários cabos presos ao corpo, voou para trás e saiu do enquadramento. Boa, James. Gary sorriu sem nem olhar para mim. Eu retribuí o sorriso, entusiasmado por ver meu padrinho feliz. Avada Kedavra! Gritou Helena Bonham Carter em nossa direção, mas Gary e eu nos abaixamos a tempo. Saia daqui! Gritou Gary para mim. Essa é a minha luta. Então, os 2 primos, Sirius e Bellatrix, tiveram sua grande luta. Sem os efeitos especiais para complementar a cena, ela pareceu bem sem graça na vida real. Tudo foi totalmente coreografado. Cada movimento, investida, soco, chute, tudo. Isso tirou a espontaneidade da cena, mas mesmo assim, foi lindo de se ver. É só isso que você tem? Sirius zombou da irmã negra louca. Eu sei que você pode fazer melhor.
Bellatrix lançou uma maldição das trevas contra Sirius, que desviou, mas Bellatrix havia previsto isso e lançou outra bem no lugar onde ele estava naquele momento. E assim, Sirius voou através do véu da morte. Fiquei ali parado por alguns instantes, sem conseguir assimilar a realidade. Sirius, chamei. Como não obtive resposta, gritei mais alto, Sirius. Então corri em direção ao véu para salvá-lo de alguma forma. Fui interceptada por Remo Lupin. Gritei e me debati contra ele com todas as minhas forças para, de alguma forma, alcançar o véu e salvar Sirius, mas o aperto de Remo era firme. Desabei completamente em seus braços quando a realidade da situação me atingiu em cheio. Eu nunca mais o veria. Tudo por causa de uma pessoa. A maldita Bellatrix Lestrange. Em instantes toda a minha tristeza se transformou em fúria. Me soltei do aperto de Remo e corri em direção a Bella. Eu matei Sirius Black, ela cantava alegremente enquanto corria na minha frente. Crucio, gritei, apontando minha varinha para ela. Ela cambaleou e caiu. O feitiço não funcionou corretamente, mas o suficiente para fazê-la vacilar. Ela se ajoelhou no chão e olhou para mim, incerta, enquanto minha varinha estava apontada para ela. Meu rosto estava tomado pela fúria, prestes a lançar alguns dos piores feitiços, até que ouvi a voz, Corte. Após alguns instantes, Helena Bonham Carter se levantou e caminhou até mim. Você está bem? Perguntou ela. Franzi a testa. Por que eu não estaria? Você ainda está me encarando com essa cara feia, ela observou. Se eu não te conhecesse, diria que você quer me matar de verdade. Fechei os olhos e respirei fundo antes de abri-los novamente. Desculpe, me envolvi demais com o papel. Esta é a minha cena favorita nos livros, e eu queria fazer jus a ela. Entendo, Helena assentiu com um pequeno sorriso. Só não se prenda muito a isso. Assenti com a cabeça em silêncio. Troy, Tobias aproximou-se de mim e interrompeu nossa conversa. Há algumas pessoas aqui que querem conhecê-lo. Ele parecia visivelmente desconfortável com o que quer que estivesse acontecendo. Você não vê que estamos filmando? Perguntei com um leve tom de irritação. O Ryan nem aprovou a cena ainda. Tobias se remexeu desconfortavelmente. São Matt Stone e Trey Parker. Todo o meu mau humor em relação à cena intensa evaporou-se quando resisti à vontade de rir daquela reviravolta repentina. Capítulo 151. Matt Stone olhou irritado para Tobias O'Brien. Já era ruim o suficiente o voo deles de Los Angeles para Londres ter sido inesperadamente atrasado em 3 horas. Agora, eles estavam esperando há quase meia hora e ainda não tinham conseguido uma reunião com Troy Armitage. Bem, perguntou ele. Quando poderemos ver aquele menino? Tobias ergueu uma sobrancelha. Você quer dizer o mesmo garoto que tornou sua vida tão difícil com um vídeo que o Comedy Central teve que emitir um pedido de desculpas e prometer nunca mais exibir aquele trecho do episódio? O mesmo garoto que fez você pegar um voo de 12 horas para ir se desculpar com ele pessoalmente? Tivemos que vir a Londres para outro projeto, defendeu-se Trey Parker. Não estamos aqui para receber desculpas. Claro que você tinha que, ironizou Tobias. Assim como você tinha que fazer uma piada sobre um menor de idade. Nós não, Matt começou exaltado, antes de se interromper. Não valia a pena discutir com um assistente qualquer que provavelmente fazia parte daquele mesmo exército de camisinhas que os havia aterrorizado com ligações e mensagens. Quando poderemos conhecê-lo? Perguntou Trey quando Matt não continuou. Tobias lançou um olhar bastante crítico para a dupla antes de balançar a cabeça. Não podem. Pelo menos não agora. Ele está filmando uma cena muito importante hoje e não quer ser incomodado. Vocês podem esperar até terminar, o que levará algumas horas, ou podem se encontrar mais tarde, à noite, na casa dele. Tobias hesitou antes de acrescentar, eu sugiro que você não faça isso. A mãe dele não gosta muito de você no momento, e ela pode ser um pouco temperamental. Matt e Trey trocaram um olhar antes de Matt dizer, tudo bem, vamos esperar ele terminar de filmar. Tobias assentiu com a cabeça antes de incliná-la em direção à porta que dava para a área de filmagem. Pode ir então. Só faça silêncio e não perturbe ninguém. Matt revirou os olhos para o tom condescendente do assistente de Troy, mas fez o que lhe foi pedido. Tobias mostrou a Matt e Trey uma espécie de canto de observação, onde mais alguns membros da equipe estavam assistindo às filmagens de Harry Potter e a Ordem da Fênix. Você já viu os 4 primeiros filmes? Trey sussurrou de forma que só Matt pudesse ouvi-lo. Não, e você? Claro que sim, disse Trey, indignado. Lembra daquela vez que eu sugeri fazer um episódio sobre Harry Potter? Você acha que eu faria isso sem assistir aos filmes? Matt assentiu lentamente lembrando-se daquele momento. Antes que pudesse dizer qualquer coisa, todos ao redor ficaram em silêncio. O motivo ficou claro alguns instantes depois, quando os tiros começaram. Ação! Anunciou Rian Johnson, o diretor do atual filme de Harry Potter, mantendo um olhar ponderado sobre a cena que se desenrolava diante de todos. Nunca usou uma maldição imperdoável antes, Harry, disse Ralph Fiennes com uma voz suave e aveludada fora do enquadramento. Você tem que estar falando sério. Ela o matou. Ela merece. Então ele entrou no enquadramento e circulou Troy, mas o garoto manteve o olhar fixo em Helena Bonham Carter à sua frente, como se não pudesse ver o grande vilão. Você conhece o feitiço, Harry, sibilou Ralph Fiennes. São apenas 2 palavras. As mesmas que seus pais ouviram em seu último suspiro. Troy se virou com uma fúria descontrolada e apontou sua varinha para Fiennes, mas o homem mais velho apenas acenou com a mão em sinal de desdém, fazendo a varinha cair no chão com um estrondo. É só isso que você tem? Ele sorriu.
Dumbledore ficaria desapontado com você. Ele se moveu preguiçosamente, olhando para Troy com pena. Vejo em sua mente patética que você já destruiu minha profecia. Que pena. Acho que você não me serve mais para nada vivo. Ele apontou a varinha para Harry e imediatamente gritou. Avada Kedavra. Troy não reagiu muito, mas não precisava, pois um homem vestido de verde passou entre Troy e Fiennes. Nem 1 centímetro de sua pele ou cabelo estava visível. Muito provavelmente algum efeito especial seria adicionado à cena para transformar o homem de verde em outra coisa. Eles vão colocar uma estátua lá, observou distraidamente um membro da equipe que estava por perto. Igualzinho ao livro. Troy e Fiennes se viraram em uníssono para um homem que estivera ausente da cena até então. Michael Gambon podia ser um homem de idade avançada, mas tinha uma presença imponente na tela. Seu comportamento calmo habitual havia desaparecido. Tudo o que restava era determinação. Foi uma tolice da sua parte vir aqui esta noite, Tom, disse Gambon com voz grave. Os aurores estão a caminho. A essa altura, eu já terei partido e você estará morto, anunciou Fiennes antes de girar sua varinha bruscamente. Michael Gambon, com suas excêntricas vestes de mago, e um careca Ralph Fiennes começaram a lutar com todas as suas forças, atacando um ao outro com feitiços invisíveis. Era estranho ver um homem velho como Gambon se mover com tanta agilidade. Ralph Fiennes também era um espetáculo à parte. Matt não fazia ideia de quem aqueles dois caras representavam, já que não tinha lido os livros nem assistido aos filmes anteriores, mas se tivesse que chutar, diria que era algo parecido com a luta entre Saruman e Gandalf. E vendo Gambon protegendo Troy Armitage atrás de si, não era preciso ser um gênio para adivinhar quem era Gandalf. Troy, interpretando o adolescente estúpido que ele era na vida real também, costumava se aproximar da briga a cada poucos minutos. Mas Michael Gambon o atacava levemente para mantê-lo fora de perigo. Apesar das múltiplas tomadas e ângulos de câmera necessários para filmar uma cena tão cheia de ação, a filmagem foi surpreendentemente divertida e não tão entediante quanto Matt esperava. Embora já estivesse no mundo do entretenimento há bastante tempo, ele nunca tinha visto a filmagem de um filme de ação completo com tantos efeitos especiais quanto este. Finalmente, após mais de 2 horas, o diretor pareceu satisfeito o suficiente com a cena para passar para algo menos focado em ação. Assim que a palavra ação foi ouvida, Troy Armitage se tornou o centro das atenções. Ele deu alguns passos para trás, como se estivesse em choque, antes de cair de joelhos. Harry! Exclamou Gambon preocupado enquanto se aproximava do garoto. Troy olhou para o velho com absoluto desprezo nos olhos. Matt ficou surpreso com aquela expressão. Ele nunca tinha visto alguém tão jovial quanto Troy demonstrar uma reação tão vil, nem por um instante. Você perdeu, velho, sibilou Troy, com uma voz estranhamente semelhante à de Ralph Fiennes. Pode nos matar agora e evitar problemas depois. Não foi preciso muito para perceber que o personagem de Troy estava sendo possuído pelo vilão. Matt se virou para o parceiro com os olhos arregalados e apontou silenciosamente para Troy, sem querer interromper a aula magistral de atuação que se desenrolava diante deles. Trey, no entanto, nem sequer olhava para ele. Ele, assim como o resto da equipe, estava paralisado em silêncio atônito, hipnotizado pela interpretação impecável de Troy de mais um personagem consumido pelo ódio. Era o tipo de atuação que atores experientes levam décadas para dominar, mas Troy, um adolescente, a entregava sem esforço algum. Harry, disse Gambon suavemente com um tom de preocupação na voz. Você tem que lutar contra ele. Você é mais forte do que ele jamais será. Troy se contorcia no chão como se estivesse se revoltando contra as palavras do homem. Sua expressão oscilava perfeitamente entre tristeza, dor, determinação e fúria. Cada momento era uma expressão diferente, mostrando a natureza conflitante dos dois personagens lutando pela dominância, uma façanha impressionante que seria quase impossível para um ator iniciante. Naquele momento, Emma Watson, Jamie Bell e outros 3 jovens atores que Matt não reconheceu entraram em cena atrás de Dumbledore. Ao ver os rostos de seus amigos, Troy soltou um grito gutural antes de declarar: Sinto pena de você, Tom, pois você nunca terá para onde voltar se um dia terminar com sua cruzada inútil. Ele se debateu uma última vez, depois virou-se bruscamente, seu corpo estremecendo para indicar que o outro homem havia cessado a posse. De repente, Ralph Fiennes apareceu de pé sobre Troy, que jazia imóvel no chão. Você é um tolo, Harry Potter. E vai perder tudo, zombou ele, erguendo a varinha. Antes que pudesse lançar outro feitiço, um grupo de pessoas de terno e trajes formais invadiu o set, parando abruptamente ao avistarem Fiennes. Ele voltou, exclamou um homem em desespero enquanto a câmera dava um close em seu rosto. Corta! Gritou Rian Johnson com a voz cheia de entusiasmo. Sem perder um segundo, correu em direção a Troy, que se levantara de repente, e o envolveu num abraço apertado. Obrigado, Troy. Muito obrigado. Você acabou de me dar o meu filme. O elenco e a equipe irromperam em aplausos, demonstrando sua admiração por Troy. Para não ficarem de fora, Matt e Trey se juntaram a eles, aplaudindo o que foi, sem dúvida, uma das performances mais cativantes que Matt já havia presenciado ao vivo. Troy simplesmente inclinou a cabeça em sinal de reconhecimento, sem se dar ao trabalho de dizer nada, o que era compreensível, dadas as emoções intensas que os atores costumam sentir após uma cena tão desafiadora. Por hoje é só, pessoal, anunciou Rian Johnson assim que os aplausos cessaram. Vamos encerrar por aqui e retomar amanhã.
Enquanto a equipe começava a guardar seus equipamentos, Matt e Trey foram direto para Troy, que estava cercado por uma multidão de atores. Não estou brincando, disse Ralph Fiennes. Essa foi uma das melhores atuações que já vi. É uma pena que você nem sequer receba uma indicação ao Oscar por causa do gênero do filme, muito menos uma vitória. Troy deu de ombros. Não me preocupo muito com o Oscar. Michael Gambon deu uma risadinha, dando um tapinha nas costas do rapaz. É porque você já tem um. Quando você for da minha idade, ou até mesmo da idade do Ralph aqui, é só nisso que você vai pensar. Troy assentiu com a cabeça, sem se preocupar com falsa modéstia. Ele começou a responder, mas notou Matt e Trey parados por perto. Pedindo licença aos atores mais velhos, caminhou até a dupla, com um sorriso se abrindo em seu rosto. Ei, pessoal, por que vocês não vieram me encontrar mais cedo? O Tobias disse alguma coisa sobre vocês quererem assistir a filmagem? Isso não faz muito sentido. Matt fechou os olhos, respirando fundo para se recompor. Aquela assistente está morta. Vou matar seu assistente na próxima vez que o vir, disse Trey, expressando os pensamentos de Matt. Mas deixa isso pra lá, preciso dizer, você estava incrível hoje. Foi a melhor apresentação ao vivo que vi em muito tempo. Obrigado, respondeu Troy sinceramente com um olhar travesso. Tem certeza de que não está dizendo isso só porque tem medo de que eu te dê uma surra com minhas habilidades de judô? Trey e Matt caíram na gargalhada antes de Matt acrescentar. Não, o Trey tem razão. Sinceramente, eu costumava achar que você era um garoto superestimado, mas hoje eu entendo porque todos os diretores fazem de tudo para trabalhar com você. Você não tinha visto nenhum dos meus filmes até agora? Perguntou Troy, estreitando os olhos com suspeita. Só vi O Sexto Sentido, admitiu Matt. Na verdade, estávamos lá no auditório quando você ganhou o Oscar por ele. Os olhos de Troy se arregalaram de forma cômica enquanto ele juntava as peças. Eu me lembro de vocês. Vocês eram os caras que usavam vestidos no Oscar. Culpado, disse Matt, erguendo as palmas das mãos em sinal de rendição. Em nossa defesa, pareceu uma boa ideia na época. Troy deu uma risadinha, mas logo ficou mais sério. Então, por que vocês estão aqui de verdade? Eu sei que vocês não viriam aqui para pedir desculpas. Esse não é o estilo de vocês. Você tem razão, disse Matt, mudando de tom. Estamos aqui para lhe dizer que o que você fez não foi nada legal. Uma coisa é zombar de alguém, outra é divulgar publicamente o número de telefone dessa pessoa. Troy assentiu uma vez. Entendo. Se alguém vazasse meu número de telefone, eu também ficaria furioso. Mas só para deixar claro, se você fizer uma coisa dessas de novo, vou garantir que seus novos números também sejam vazados. Matt abriu a boca, pronto para responder à altura, mas Trey o interrompeu. Por quê? Eu pensei que você fosse uma pessoa razoável. Você não sabe levar uma piada na esportiva? Não se trata de uma piada, disse Troy com um tom sério. Eu não me importaria se você tivesse feito algo como a sua piada sobre o Russell Crowe, me pintando como alguém raivoso ou irracional. Mas você passou dos limites com aquele trecho do meio. Foi errado em tantos níveis. Nós entendemos isso, começou Matt, mas foi interrompido. Não, você não tem culpa, disse Troy firmemente, balançando a cabeça. Eu estava em casa, na minha banheira, sozinho. Aquela mulher me ameaçou com uma arma e exigiu sexo. Ela quase matou meu cachorro. Eu mal sobrevivi, com a minha vida e a minha dignidade intactas. Ela está na prisão agora, pelos próximos 30 anos, mas as pessoas que não sabem a história toda, as pessoas que só viram o seu programa, vão pensar que a culpa foi toda minha. Me digam, Matt e Trey, foi minha culpa que uma mulher adulta me atacou? Vocês teriam feito o mesmo episódio se eu fosse uma garota e o agressor fosse um homem? Duvido, porque como a maioria das pessoas em Hollywood, vocês têm 2 pesos e 2 medidas. Trey hesitou antes de perguntar, então por que vocês não nos processaram? Essa é a maneira legal de resolver as coisas. O que vocês fizeram foi imaturo e infantil. Troy estreitou os olhos. Eu não te processei pelo mesmo motivo que você não pediu minha permissão antes de fazer aquele episódio, retrucou ele. E porque processá-lo levaria meses, talvez anos. Enquanto isso, o dano à minha reputação já estaria feito. Matt olhou para Trey, que permaneceu em silêncio. Os argumentos de Troy tinham um peso inegável. Eu sei que estou certo, continuou Troy, com a voz firme e convicta. Eu poderia ter vencido no tribunal. Meus advogados estavam confiantes disso. Mas mesmo que houvesse um 1% de chance de você sair vitorioso, isso criaria um precedente ruim. Eu precisava de uma solução rápida, eficaz e impossível de ignorar. Eu queria que o mundo soubesse que se você mexer comigo, eu vou te ferrar de volta com tanta força que você não conseguirá andar direito por dias. Talvez tenha sido infantil e imaturo, mas quer saber? Tecnicamente eu sou uma criança, ao contrário de outras pessoas. Depois de lançar olhares extremamente críticos para os dois, Troy deu meia volta e começou a se afastar. Então parou ainda de costas para eles e acrescentou. Adoro a maior parte do trabalho de vocês e não me oporia a trabalhar com vocês no futuro. Mas não vou me limitar a divulgar os números se vocês tentarem fazer uma coisa dessas de novo. Fiquem avisados. Capítulo 152. Chad Hurley, o atual CEO do YouTube, ficou boquiaberto ao ver seus amigos Javed e Steve testemunhando os efeitos da reação em cadeia iniciada por Troy Armitage. Troy pode ter postado casualmente aquele vídeo contendo informações pessoais sobre Trey Parker e Matt Stone há cerca de um mês. Mas isso desencadeou uma série de eventos inesperados. As pessoas começaram a reconhecer o poder do YouTube e da hospedagem de vídeos online.
O vídeo de Troy acumulou a impressionante marca de 1 milhão de visualizações, tornando-se o vídeo mais assistido na curta história do YouTube. Virou notícia internacional, com quase todos os canais de mídia noticiando o caso e a maioria concordando com Troy, que achava que South Park tinha ido longe demais. Os apelos para boicotar o programa e o Comedy Central se tornaram tão massivos que o Comedy Central não teve escolha a não ser emitir um pedido público de desculpa incondicional a Troy. Eles até prometeram não exibir o segmento intermediário do episódio em futuras reprises. Esta foi a primeira vez que um episódio de South Park foi censurado por motivos não relacionados à religião. A mudança mais significativa para o YouTube foi o súbito aumento de visualizações no site. Centenas de milhares de pessoas começaram a acessá-lo diariamente, um contraste gritante com o tráfego anterior ao vídeo de Troy. O que se seguiu foi uma onda de celebridades criando contas na plataforma e publicando seus vídeos online. A primeira a seguir o exemplo de Troy foi Rihanna, que criou uma conta no YouTube e começou a publicar covers de cantoras icônicas como Madonna, Whitney Houston e Mariah Carey. Da mesma forma, outras jovens celebridades que buscavam se manter em evidência criaram contas e começaram a postar vídeos. E não foram apenas as celebridades, pessoas comuns com empregos normais começaram a publicar diversos tipos de conteúdo, de vídeos engraçados a músicas. Foi como se o YouTube tivesse explodido da noite para o dia, tudo graças a Troy. Agora me sinto mal por ter vendido 70% das nossas ações para ele, observou Steve Chen com tristeza. Se isso tivesse acontecido antes da oferta de Troy, poderíamos ter vendido por 5 vezes o valor que Troy nos ofereceu. Chad concordou com Steve. Troy precisava de uma plataforma para recuperar sua imagem e teria usado o YouTube de qualquer forma, fosse dono dele ou não. Mas agora não havia nada que pudessem fazer. Tudo o que podiam fazer era trabalhar mais e expandir o YouTube tanto que seus 30% valessem muito mais do que os 100% que tinham inicialmente. Novembro de 2005, lê a Wisden Studios, Londres. É totalmente normal o que você está sentindo, Harry, disse Michael Gambon em tom tranquilizador. Pelo contrário, o fato de você ser capaz de sentir essa dor é a sua maior força. Ao ouvir isso, senti uma fúria descontrolada percorrer minhas veias. Sirius está morto, gritei. E tudo porque você não me contou o que eu precisava saber. Não quero falar com você. Cansei de tudo. Do mundo bruxo, de Voldemort, de todos. Só me deixe ir. Não quero mais fazer parte desse problema. Gambon baixou a cabeça, triste. Concordo com você. A culpa é toda minha. Mas não posso te deixar ir até que você me ouça. Peguei um pequeno objeto de vidro que estava sobre a mesa entre nós e o arremessei contra a parede oposta com toda a minha força. O objeto se estilhaçou em centenas de pedaços instantaneamente, mas Gambon não demonstrou nenhuma reação. Ele apenas ergueu uma sobrancelha, como quem diz, é só isso que você tem? Ver a reação dele me irritou ainda mais e dessa vez, agarrei a mesa entre nós e a virei, fazendo com que tudo que estava sobre ela se espatifasse no chão. Todos os objetos que haviam sido tornados inquebráveis para a cena se espalharam pelo chão. Como se não bastasse, a magia sem varinha de Harry também entrou em ação. Usando fios que a equipe de produção havia preparado previamente, tudo no escritório se espalhou por toda parte, algumas coisas até se quebrando. Mais tarde, efeitos especiais em CGI aprimorariam a cena e removeriam os fios. Você vai me soltar agora? Perguntei novamente, ofegante devido ao esforço mágico. Você pode continuar destruindo minhas coisas se isso te der paz, disse Gambon calmamente. Eu nem ficaria surpreso se você me atacasse. Mas só vou te libertar quando você ouvir o que tenho a dizer. Encarei-o por um instante, sentindo-me cansada. Assenti lentamente com a cabeça antes de relutantemente sentar-me na cadeira em frente a ele. Não me dei ao trabalho de dizer nada. Gambon invocou sua penseira e reproduziu a memória da profecia como uma projeção. Por razões óbvias, isso seria adicionado na pós-produção. Quando a suposta lembrança terminou, ele olhou para mim com uma expressão indecifrável. Você agora entende a situação? Por que tentei protegê-la disso? Eu só conseguia encará-lo com os olhos vazios, o peso da situação finalmente caindo sobre meus ombros. Não disse nada, apenas continuei olhando em silêncio, minha raiva se dissipando. Ele falou mais sobre Voldemort, sobre mim e sobre nossa ligação, mas eu não reagi. Isso até ouvir as palavras mágicas. Corta, imprima, verifiquem o portão, gritou Rian Johnson. Conseguimos, pessoal. Terminamos as filmagens de A Ordem da Fênix? Uma ovação irrompeu pelo set, seguida de aplausos. Apesar da atmosfera alegre, só consegui esboçar um pequeno sorriso. A última cena tinha sido emocionalmente pesada demais, e eu ainda não tinha me desapegado completamente do papel. Talvez em algumas horas eu voltasse ao normal, mas agora eu não queria fazer nada. Ultimamente, tenho notado uma mudança no meu método de atuação. Não me considero um ator de método propriamente dito, mas tenho sido cada vez mais influenciado pelos meus papéis. Isso começou durante as filmagens de As Vantagens de Ser Invisível, embora isso se deva em parte ao meu primeiro término de namoro. Intensificou-se durante Pequena Miss Sunshine, mas como era uma comédia, não me afetou tão profundamente. A Ordem da Fênix, no entanto, foi a experiência mais intensa. O distanciamento e a solidão de Harry ao longo do filme eram emoções que eu, sem saber, manifestava na minha vida real, apesar de ter o apoio amoroso da minha família e visitas ocasionais da Rihanna. Você está bem, Troy? Perguntou Michael Gambon, parando ao meu lado. Olhei para cima e vi ele e meu assistente me encarando com preocupação.
Sim, estarei, respondi com um pequeno sorriso. Foi um pouco intenso. Tobias colocou a mão no meu ombro. Você tem aquele evento de promoção de Echoes of You esta semana. Podemos adiar por alguns dias se você quiser. Balancei a cabeça negativamente. Não, acho que isso vai me ajudar a ficar de melhor humor. Vai ser divertido. Tobias não parecia totalmente convencido, mas assentiu mesmo assim. Eu estava realmente ansioso por esta parte da promoção de Echoes of You. Todo o filme já havia sido gravado, exceto pelo videoclipe de uma música, Sugar. Poderíamos ter gravado essa música também se quiséssemos, mas havia um grande risco de vazar para o público antes do lançamento oficial, assim como aconteceu com We Don't Talk Anymore. Depois de muita deliberação, Evan teve uma ideia brilhante, uma que mataria 2 coelhos com uma cajadada só. E como houve um longo intervalo para mim entre as filmagens de A Ordem da Fênix e O Enigma do Príncipe, era o momento perfeito para implementar isso. A produção não seria interrompida e os outros atores continuariam filmando suas cenas para o 6º filme. Eu simplesmente não estaria disponível por causa da promoção de Echoes of You. Vamos torcer para que a nova estratégia de promoção não seja um fracasso total. Samantha estava extremamente nervosa. Toda garota fica nervosa no dia do casamento, mas era ainda mais quando se casava tão jovem. Mais de uma pessoa havia perguntado se ela estava se precipitando com Tom, mas ela estava irredutível. Eles já estavam juntos há 5 anos e aquele parecia o momento perfeito para oficializar a união. No dia do casamento, tudo correu perfeitamente, quase perfeitamente. O pastor estava bêbado e quase atrapalhou os votos, mas, tirando esse pequeno contratempo, o dia foi tão bom quanto poderia ter sido. Isso até que o pai dela acompanhou o casal recém-casado até o meio do salão durante a recepção. Samantha olhou em volta curiosa, na esperança de captar algo pelas reações dos convidados, mas eles pareciam tão alheios quanto ela. A abundância de cinegrafistas em seu casamento modesto era estranha, no entanto. Não era normal que um evento de baixo orçamento como o deles tivesse tantas câmeras. Certo, prontas? Perguntou o pai com um largo sorriso enquanto as guiava para o centro da sala. O que é isso? Perguntou ela, confusa. Ele simplesmente levantou 5 dedos e começou a contar regressivamente. 4, 3, 2, 1... No instante em que a contagem regressiva terminou, a cortina diante de Samantha e Tom caiu, revelando um adolescente em um palco improvisado, cercado por uma banda completa. Assim que a revelação se completou, o garoto começou a cantar com uma bela voz. Sugar, Maroon 5, seu açúcar. Sim, por favor, você não quer vir e colocar isso em cima de mim? Estou aqui porque preciso. Um pouco de amor, um pouco de compaixão. Sim, você me mostra um bom amor. Faça com que tudo fique bem. Preciso de um pouco de doçura na minha vida. Seu açúcar. Sim, por favor. Você não quer vir e colocar isso em cima de mim? Assim que Samantha percebeu o que estava acontecendo, ou melhor, quem era o convidado surpresa, ela soltou o grito de alegria mais alto que se possa imaginar. Ai meu Deus! Ai meu Deus! Ai meu Deus! Samantha gritou animada, sua voz se elevando acima da algazarra da multidão e até mesmo do canto de Troy. Como uma grande fã de Harry Potter, esse era o melhor presente que ela poderia ter imaginado para o seu casamento. Dominada pela emoção, ela se virou para o seu novo marido, que pareceu igualmente emocionado ao reconhecer Troy, e lhe deu um beijo apaixonado. A essa altura, todos já haviam percebido que Troy Armitage estava no meio deles, presenteando o casal com uma canção animada. Os convidados que estavam sentados momentos antes agora estavam de pé, totalmente envolvidos no concerto improvisado. A música animada, aparentemente feita sob medida para uma festa de casamento, colocou todos para dançar. Quando a música terminou, Troy emendou com uma balada romântica suave chamada All of Me. A melodia delicada deu a Samantha a oportunidade perfeita para compartilhar sua primeira dança como casada com Tom, tudo ao som da bela voz de seu ator e cantor favorito. Foi um momento que ela sabia que guardaria para sempre. Foi uma alegria imensa participar dos casamentos de casais jovens, especialmente daqueles que são meus fãs de longa data. Quando a ideia surgiu, insisti em priorizar os fãs para esta iniciativa. Todos os casais cujos casamentos planejávamos prestigiar esta semana foram cuidadosamente selecionados por Tobias e a equipe de marketing da Warner Bros. E os resultados falam por si. A alegria, a surpresa e a incredulidade estampadas em seus rostos eram genuínas. Para piorar a situação, meu humor sério e sombrio anterior desapareceu no momento em que comecei a me apresentar no meu primeiro casamento. Essa ideia me veio do videoclipe da música Sugar, do Maroon 5, na linha do tempo original. Quando escrevi a música, a lembrança daquele videoclipe veio junto, e que videoclipe! O primeiro casamento em que me apresentei no início deste ano foi o da irmã de Tobias. Eu queria ter feito mais, mas lançar a música prematuramente era um risco que não podíamos correr. É por isso que guardamos este projeto para apenas 2 semanas antes do lançamento de Echoes of You. Tem certeza de que isso é uma boa ideia? Perguntou Tobias com um tom cauteloso. Sério, cara? Respondi balançando a cabeça. Se eu ganhasse 1 centavo cada vez que você questionasse uma das minhas decisões, eu já seria bilionário. Só dizendo, disse ele, erguendo as mãos em sinal de rendição. As pessoas normalmente não vazam suas próprias músicas online. Não faz sentido. Para você não faz diferença, retruquei.
Warner também estava hesitante, mas Alan Horn é um homem razoável, ao contrário de Barry Meyer. Alan sabe que agora sou dono do YouTube, então concordou com meu pedido, contanto que o vídeo lançado não inclua a música completa e não esteja em alta definição. Tobias inclinou a cabeça em sinal de aceitação relutante quando cliquei no botão publicar. Eu poderia ter delegado a tarefa a outra pessoa, mas queria fazer eu mesmo pela diversão. Por isso, posicionamos alguns membros discretos da equipe nos casamentos em que me apresentei, equipados com câmeras de vídeo comuns para registrar a surpresa. Enquanto isso, uma equipe separada filmava as cenas que seriam usadas no filme. Recentemente, Troy Armitage causou sensação na internet com uma estratégia de promoção inusitada para seu próximo filme. Enquanto a maioria dos adolescentes opta por shoppings ou escolas para divulgar seus filmes, Troy escolheu um caminho diferente. Comparecer a casamentos por todo o Reino Unido e presentear os noivos com músicas exclusivas e inéditas de seu novo filme. Não podemos reproduzir as músicas aqui devido a restrições de direitos autorais, mas os fãs já as enviaram para o site de streaming de vídeos YouTube, e até o momento, elas não foram removidas. Assim que a notícia se espalhou pelos canais de entretenimento, os fãs dedicados de Troy começaram imediatamente a vasculhar o YouTube em busca das músicas, mas não precisaram procurar muito. Ao abrir o site, o vídeo da performance de Troy de Sugar estava em destaque no topo da página inicial, seguido de perto pelo trailer de Echoes of You, na segunda posição. Essa estratégia teve um duplo propósito, não apenas promoveu Echoes of You, mas também aumentou a visibilidade do YouTube como uma plataforma líder em compartilhamento de vídeos. Então, uma semana antes do lançamento do filme, a Warner Bros. E Troy Armitage fizeram uma jogada sem precedentes. Lançaram um videoclipe em alta definição de Sugar no YouTube, uma música que havia sido filmada em sua maior parte menos de uma semana antes. Um prazo curto, mas mais do que suficiente para Stephen Daldry editar e aprimorar o vídeo à perfeição. E que vídeo! Assim que foi publicado, tornou-se uma febre entre as pessoas, sejam elas jovens ou idosas. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.